Iniciando a nossa adoração a Deus nesta quarta-feira, vamos fazer do jeito que a gente sempre faz, né? Que é iniciar o culto orando a Deus. Primeiro, a gente costuma agradecer a Deus pelo dia que Ele está nos dando. Depois a gente pede para que nosso Senhor nos aceite, nos receba na presença dele como adoradores. E no final a gente encerra a oração e vamos para a proclamação da palavra de Deus. Deus querido, todo-poderoso, Deus amado, Deus que nos perdoa, que nos sustenta, Deus que alivia as nossas cargas, o Senhor que fala conosco, que nos conduz, que nos dirige, que aquieta os nossos corações, Senhor que nos dá coragem, Senhor que muitas vezes nos faz falar e nos dá sabedoria para cerrarmos a nossa boca em outras situações. Deus Santo, único e verdadeiro, nós exaltamos e glorificamos o Senhor, rendendo a Ti ações de graças por mais este dia. Grato por esta quarta-feira, grato por esse mês que já está indo embora, por esse ano que está no final. Grato porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. Pedimos também que o Senhor nos receba como adoradores, cultuadores do Senhor. Nos reunimos aqui, nos juntamos aqui como Igreja do Senhor para Te adorar e proclamarmos e aprendermos a Tua santa palavra e que o Senhor nos ajude a sermos obedientes. Fala conosco. Esta é a oração que eu apresento e deposito aos Teus pés, por mim, pelos irmãos e irmãs, no santíssimo nome do nosso Salvador e Senhor, Cristo Jesus. Amém. Este café é realmente especial. Muito bom. Eu não posso falar quem me deu, mas eu ganhei. Ótimo. Obrigado. Muito bom. Hoje, amados irmãos e queridíssimas irmãs em Cristo, hoje eu quero alertar você, porque nesses dias que antecedem a grandes
catástrofes, nesses dias que antecedem a coisas terríveis que estão por vir. E olha, eu estou falando tudo isso, não é para a gente sentar à beira do caminho e, né, esperar as coisas acontecerem. Não, nós temos que continuar a nossa vida, crendo que nós não vamos passar por essas coisas, crendo que o Senhor vai fazer com que a gente veja, viva, quem sabe, algumas destas coisas, mas Ele vai nos retirar daqui. Ele vai nos salvar de tudo isso. Então a gente não pode ficar, a vida não para. Né? Eu falei, acho que umas 2 semanas atrás, no comecinho desse mês de novembro, eu falei, olha, o arrebatamento vai acontecer por esses tempos aí e vai ser uma loucura total, vai ser um caos, né? E aí eu falei, olha, uma semana, 10 dias, 15 dias, as pessoas vão começar a viver normalmente, né? Refazendo os escombros, enterrando as vítimas e vai por aí afora. E eu estou dizendo de quem não for arrebatado, é claro, é óbvio, né? Quem for arrebatado, nós, pela graça, misericórdia e compaixão de Deus, não estaremos mais aqui. Mas quem ficar aqui, a vida vai continuar. Os acontecimentos terríveis também continuarão, né? Até a volta de Cristo, até a batalha final. Mas a vida não para. Então eu estou falando essas coisas, não é para que nós nos entreguemos. Ah, tá bom, então eu vou ficar. Porque na época de Paulo, por exemplo, muita gente parou, ficou lá. Ah, então nós vamos esperar aqui, não adianta fazer mais nada, não vou mais trabalhar. Não, tudo normal. Normal, né? Dentro daquilo que se pode tratar de normalidade. Então, a gente precisa estar sempre focado. Será que o nosso foco deve estar somente naquilo que é principal, somente naquilo que é importante? Porque hoje nós estamos na época dos gurus, né? O sujeito ensina como é que você faz isso, como é que você faz aquilo, como é que você vive, como é que você acorda, como é que você tira o pijama. Hoje tem guru para tudo. E se a gente não tiver com a cabeça bem centrada nas coisas de Deus, a gente acaba fazendo parte desta loucura que está esse mundo. E essa loucura, pode ter certeza disso, ela vai só aumentar. E o coração das pessoas vai esfriar cada dia e cada vez mais. Isso a palavra de Deus nos ensina. Então
Então a gente precisa estar muito atento, porque isto que ensinam por aí, que a maioria ensina, não todos, é claro, mas que a gente deve focar, que a gente deve estar focado, atento, ligado somente nas coisas que são principais ou somente no principal, e que a gente deve não dar muita atenção ou não dar até atenção nenhuma para as coisas menores, que a gente deve diminuir ainda aquilo que é pouco, porque esses gurus ensinam isso. Está cheio de curso aí na internet, né? Cursos online, reuniões, até dentro das igrejas, né? São os técnicos, os treinadores de mente, ensinam isso. E eu não poderia deixar de trazer isso para você, explicar que isso não é assim, que a Bíblia não diz que a gente deve agir assim, focar somente nas coisas maiores e deixar aquilo que é chamado de questões menores de lado, evitar, né? Eu quero dizer para você que nós devemos dar atenção para tudo. Tudo. Tudo deve ser motivo da nossa atenção. E como toda a mentira, entenda isso, ó, não existe mentira sem que dentro dela haja um tiquitito de verdade. Porque se não houver nada de verdade dentro da mentira, você detecta rapidamente que é mentira. Então, toda mentira, preste atenção nisso, ela vem sempre com uma dose de verdade. Tem lá uma verdadezinha transformada em mentira. Há sempre uma essência de verdade junto com a mentira. E eu quero dizer para você que é verdade, tá vendo? É verdade que a Bíblia se preocupa mais com algumas coisas do que com outras. Isso é óbvio. É verdade que existem, ou melhor, na Bíblia, doutrinas que são fundamentais e doutrinas menos fundamentais. Isso é claro. Mas são doutrinas, são ensinamentos. Então, para você entender melhor isso que eu estou tentando explicar aqui, por exemplo, só um exemplo para você entender que a gente deve dar atenção a tudo, porque a Bíblia trata de tudo. Algumas coisas são mais motivo da nossa atenção, outras nem tanto. Mas isso não quer dizer que a gente não dê atenção para isso. Vou trazer um exemplo bíblico aqui. Se você abrir a sua Bíblia aí em Coríntios, capítulo 11, versículos do 1 ao 17, você vai ler a única passagem bíblica, a única, né, que trata do cabelo.
O cabelo, cabelo. Não tem outra. Esta daí trata do cabelo. Então quer dizer o quê? Que existe na Bíblia um local, um endereço em que se fala deste assunto. O que eu não posso e o que nós não podemos, porque não é sábio, né? É falar disso todo dia. É a cada 5, a cada 10 pregações eu falar do cabelo. Ou eu, toda vez que estou pregando a palavra de Deus aqui, eu citar o cabelo. A Bíblia dá atenção a isso, mas ela fala uma vez só deste assunto. Quer dizer, este não é um assunto primordial. Esta doutrina, este ensinamento, ele é menos fundamental. Mas a Bíblia trata disso. Então a gente precisa ter entendimento disso, né? Mas não viver a nossa vida em função do cabelo, no aspecto bíblico, né? Por quê? Existem igrejas denominacionais que tratam o cabelo como ponto de salvação. Está entendendo? Dão uma ênfase enorme para a questão do cabelo. E só existe uma passagem que fala sobre isso. E ela é extremamente mal interpretada. Isso não quer dizer que o cabelo não tenha nenhuma consequência. Então a gente deixa, não, a gente precisa entender isso. Né? Por que que fala, o que acontecia naquele lugar, por que que Paulo cita este assunto? A gente já falou sobre isso aqui. Né? Acho que tem uma pregação inteira explicando este assunto. Agora, o que eu não posso é todo dia vir aqui falar do cabelo. Olha o cabelo. Oh, não posso. Porque existem coisas que são primordiais e o cabelo não é. Mas eu não posso, não poderia nunca falar disso. Existem coisas que são importantes na palavra de Deus. E existem coisas quantitativamente e percentualmente menos importantes na palavra de Deus, mas estão lá por uma razão. E tudo que está na Bíblia, irmão e irmã, não pode ser negligenciado. Está na Bíblia? Eu não posso jogar fora. Está na Bíblia. Agora, eu não vou focar, né, a proclamação da palavra no cabelo. Não tem cabimento. Eu não posso criar aqui uma doutrina de como as mulheres devem usar o cabelo. Não tem cabimento. Mas você precisa saber a respeito do cabelo. O que Paulo está falando ali em Coríntios? Por que ele está falando aquilo? Então, a função, o trabalho que nós temos, pregadores da palavra de Deus, a tarefa que Deus nos dá é
cumprir aquilo que Jesus deixou em Mateus capítulo 28, versículo 20. E eu quero... Por que eu estou falando tudo isso hoje? Porque quanto mais a gente vai se aproximando do dia fatal, mais confuso o mundo vai ficando. Mais difícil vai ficando de você discernir, de você entender o certo e o errado, o que é e o que não é, porque o engano vai aumentando. O engano que existia ontem é menor do que o engano que existe hoje. Ah, mas será que é assim? É, porque quanto mais a gente se aproxima do dia fatal, mais um engano cresce. E depois do dia... Ah, mas o que é esse tal de dia fatal? É o arrebatamento. Não é fatal para nós, é fatal para quem ficar. Então, quanto mais a gente se aproxima deste dia, maior o engano é. E mais difícil da gente decidir. Mas será que isso é verdade? Será que isso é assim? Olha, mas o cara está falando que é. Quem sou eu para dizer que não é? Ah, mas ele não sei o quê, ele não sei o que lá. Você acha que eu vou perguntar? As pessoas vão ficando com medo. Um medo infundado, se você não entendeu, ou se você não se convenceu daquilo que está sendo dito, você tem que perguntar. Por causa disso que eu dou toda a liberdade para que as pessoas perguntem durante o culto e depois do culto. Durante o culto, quem está aqui ao vivo com a gente pelo Facebook pode perguntar. Nós temos um grupo, qualquer pessoa pode fazer parte dele, pode perguntar tudo, qualquer hora. Tem e-mail, né? Tem YouTube. Então, ninguém pode deixar de entender com medo de perguntar. Ah, eu vou perguntar, ele vai ficar bravo. Não, claro que não. Se a sua pergunta é dentro daquilo que está sendo dito, ou se é de um outro assunto, e eu puder lhe ajudar. Porque Jesus deixou esta tarefa para a gente aqui. Qual tarefa? De ensinar. Não ao meu povo, porque eu não tenho povo. Nós todos somos o povo do Senhor. A igreja é o povo do Senhor. Então nós temos que ensinar. E onde está essa tarefa? Está aqui em Mateus capítulo 28, versículo 20. Leia aí. A preservar e a obedecer a todas as coisas, tantas e quaisquer quanto eu vos ordenei. Está meio rebuscado aqui, mas é isso que está escrito, não é? Deixa eu ler aqui na Bíblia, eu dei uma rebuscada aqui. Versículo 20, ó. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Todas as coisas, não são só as coisas mais principais ou as menos principais, é guardar todas as coisas. Por causa disso que a gente trata todos os... A gente procura, né? Tratar de todos os assuntos aqui. E às vezes as pessoas até pedem, Mário, fala sobre isso, olha, fala sobre aquilo. Eu sei que quando a pessoa pede, é porque ela tem dúvida sobre aquilo. Ou ela não tem dúvida, mas ela quer ouvir mais sobre isso ou sobre aquilo. E esta é a tarefa mesmo.
Por quê? Porque e aí você começa a discernir. Opa, o sujeito ali está tratando de um assunto que é de pouca importância. Ele está dando uma ênfase tão grande num assunto que não tem importância nenhuma na Bíblia. Importância nenhuma, que eu quero dizer, um assunto de menor importância. Você começa a ter este entendimento. Porque quem prega a palavra de Deus é encarregado de guardar a verdade. Eu sou encarregado, eu e qualquer, você que está me ouvindo aí, que é um pregador, você também é encarregado de guardar a verdade. É só se abrir 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 13 e 14. Eu rebusquei aqui um pouco também, tá? De maneira sem mancha, irrepreensível, preservar e obedecer o mandamento até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Até. É isso que nós temos que fazer. Essa é a função do pregador. Por que eu estou falando tudo isso? Porque às vezes você ouve uma pregação batendo em cima de uma coisa tão de pouca importância. Não é que não tem que falar disso, né? Mas às vezes o tempo gasto com isso é para encher. Você sabe aquele termo encher linguiça? É para isso. Porque nós, né? Existem coisas que são fundamentais e coisas que não são tão fundamentais. E nós temos que discernir isso. Qualquer proclamador da palavra de Deus é encarregado de proclamar todo o desejo, quer dizer, todo o propósito de Deus. Está na Bíblia? Tá. Abre aí sua Bíblia em Atos, capítulo 20, versículo 27. Todo o pregador é encarregado, tem a tarefa de ensinar a verdade apostólica. O que é a verdade apostólica? É a verdade que os apóstolos transmitiram. Porque depois da morte de Jesus, quem é que ficou encarregado? Foram os apóstolos. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. A verdade apostólica em todas as coisas. E você precisa saber disso, você precisa discernir. Opa, pera um pouquinho, isso aí é verdade apostólica ou é a verdade da igreja, da denominação? Você entendeu quando eu falei do cabelo, por exemplo? Tem um monte de denominação, e não é uma. Né? Que usa o cabelo. Tem denominação que usa o sábado como ponto de salvação. Aí você pergunta, aonde está no Novo Testamento isso? Me mostra isso escrito. Não acha? Não, não, mas é que está subentendido. Qualquer pregador da palavra de Deus é encarregado de não omitir. Você sabe o que quer dizer omitir, né? Nesse contexto aqui, é esconder a verdade.
não omitir nem as questões mais pesadas da lei, nem as questões pequenininhas. Não posso omitir, não posso esconder a verdade. Só que as questões pequenininhas, eu tenho que falar delas também, mas eu não preciso falar delas toda hora, todo instante, porque são as questões menores. Talvez as mais pesadas da lei eu tenha que repeti-las, mas eu creio que você já ouviu, e eu já devo ter falado também, uma frase que é bíblica, claro, mas hoje eu vou dar um elan, né? Elan era era um termo usado. Hoje é um up. Vou dar um up para você entender melhor isso, esta frase que você já ouviu. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Não é verdade? Você já ouviu isso? Não, cuidado, hein? Olha, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Isso é muito usado, né? Para pessoas que ficam martelando, marretando as questões menores e fogem das questões maiores. Aí eles falam assim, não, eu preciso falar dessas coisas pequenininhas, porque é assim, um pouquinho de fermento vai estragar, vai azedar a massa toda. Se eu não falar das coisas pequenininhas, essas coisas vão entrar e vão crescendo e vão estragar a igreja. Não está errado. Não está errado. Mas a gente não pode se esquecer que um pouquinho de fermento leveda toda a massa quando ele é tratado como um pecado, não é? 1 Coríntios 5:6. E quando o fermento é tratado como doutrina e é ensinado errado, leveda a massa também, como está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 9. Então, quando você ouvir essa frase, você pega o contexto que ela está sendo dita, ela está sendo falada em pecado, mas ela está sendo usada também na doutrina, porque um pouquinho de fermento na doutrina errada também corrompe toda a igreja. Está vendo? Então, aquele que é zeloso pela palavra de Deus, né, vai saber lidar com todo o fermento que leveda a massa. Tanto o fermento do pecado, quanto o fermento da doutrina, que vai levedar a massa também. E está lá em Gálatas 5:9. O do pecado está em 1 Coríntios 5:6 e da doutrina está em Gálatas 5:9. Então, amados irmãos e queridas irmãs, que tudo isso que está sendo dito hoje, né, é para que sirva para nós todos, para a gente saber lidar, tratar com qualquer erro que venha prejudicar o povo de Deus, que é a igreja. Independentemente se for um erro grande ou se for um erro pequititivo. A gente precisa ter a graça, a misericórdia
e a sabedoria de Deus para tratar com isso. Coisas grandes e coisas pequenas. Saber a diferença daquilo que é grande e daquilo que é pequeno. E tratar com muita categoria das coisas grandes e das coisas pequenas, porque é para isso que Deus levanta pregadores, para levar o Evangelho, anunciar para a igreja as coisas grandes e pequenas do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, nós queremos mais uma vez agradecer o Senhor, exaltar, glorificar o Senhor pela bondade, pela misericórdia, pela compaixão do Senhor para conosco. Que o Senhor continue falando com a gente sobre este assunto. Eu sei que quando a gente aborda assuntos aqui, é porque coisas estarão ocorrendo e que este assunto pode ser aplicado. Então, que o Senhor nos ajude a discernir as coisas santas, as grandezas do Senhor e darmos o devido valor que aquilo tem. Ou um grande valor, ou um valor menor. Tudo tem valor. Umas coisas para mais, outras coisas para um valor menor. Ajuda-nos a discernirmos tudo isso para a honra e para a glória do teu santo nome. Cuida de nós, como o Senhor tem feito até hoje, e livra-nos, Senhor, da mentira. Esta é minha oração no nome do Cristo Jesus.